Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o último vídeo da escultura do Baby Groot. E agora a gente vai fazer a parte da pintura. Então, para fazer essa pintura de madeira, eu misturei tinta marrom comum. Usei tinta de tecido aqui e algumas acrílicas também para fazer essa pintura. Então é tinta marrom com um pouquinho de branco para fazer essa tonalidade aí. Se você por acaso quiser representar alguma escultura com essa cor, basta você ir experimentando a tonalidade, né? Vai misturando um pouquinho de cada até chegar à cor que você almeja. E depois eu fiz um dark wash aqui usando um pouquinho de preto com marrom também, um pouco mais diluído com a água. E eu vou aplicar isso em todas as ranhuras, sem usar o excesso no caso também aí, né? Só para ressaltar a textura na parte externa da parte mais saltada.
E agora, usando um pincel mais duro, eu vou fazer uma pintura com uma tinta mais seca, usando a tinta branca para fazer o clareamento da textura. E aqui eu acrescentei um pouquinho de serragem para dar mais um toque de realismo na minha escultura. Aqui eu usei um marrom metálico ou bronze, que é bem próxima da cor do bronze, que é uma cor mais brilhosa para fazer os olhos. Depois eu pintei a córnea de preto e passei o verniz. E aqui eu vou fazer as pálpebras da escultura, que eu acho muito legal fazer as pálpebras depois. Eu também já pintei a parte da serragem com verde, e eu acabei não gravando. No caso eu fiz um verde mais diluído, né, na água, e eu só dei uma sujadinha assim por cima da serragem. E aqui eu vou fazer, usando a ferramenta e os dedos, as pálpebras, e depois eu vou pintar com a cor igual a da pele, né, da casca de árvore dele aí, igual do resto da escultura.